Primeiro, ele é simétrico na forma dele. Ele tem 4 capítulos que são bem distribuídos, nenhum capítulo é exagerado, tem uma caracterização muito bem feita dos seus personagens, não tem exageros, e ele tem uma coisa que todos nós gostamos, que Hollywood explora muito, que é o final feliz. Mas não é moralista nem piegas, ele é um final feliz, natural, bom, e dentro de um contexto. Então, é um livro muito agradável, é uma peça de literatura muito boa. Agora, por que o livro foi escrito e por que ele está no cânon, isso tem intrigado muito os estudiosos, porque ele não tem nenhuma visão de Deus, né, nenhuma revelação específica, não contém nenhum milagre, não tem vozes ou aparições ou qualquer coisa sobrenatural dentro dele. Nada disso é parte do livro, no entanto, ele é canônico. Alguns consideram que pode ter sido incluído no cânon só com um propósito, que é o de mostrar a árvore genealógica do rei Davi, grande rei Davi. Essa genealogia deveria estar, se nós fôssemos pensar, no livro de Samuel, e não está. Então, por essa omissão, seria incluído o livro de Ruth, que contém essa genealogia. Outro motivo possível que é aventado, vem na posição que ele ocupa dentro das escrituras judaicas. A posição dele na lista de livros dos judeus é diferente das nossas Bíblias. Na nossa Bíblia, ele é colocado, ele é classificado nos livros históricos, que aliás nós estamos seguindo a nossa posição, estudando junto com os livros históricos. Mas na Bíblia hebraica, ele está colocado numa posição diferente, como escrito, e colocado junto e logo depois dos livros de Neemias, né? Neemias e Esdras. E a intenção da colocação na Bíblia hebraica provavelmente foi de contrabalançar a xenofobia, né? O julgamento muito severo que o livro de Neemias e Esdras, confirmando, tem em relação a casamento mistos. A ordem no livro de Jeremias é que se uma pessoa fosse casada com um judeu, com uma não judia, por exemplo, mesmo que tivesse filhos e tivesse a casa constituída, ele devia deixar a mulher e os filhos, abandoná-los à própria sorte e só se casar com outra judia. E essa posição radical foi uma posição muito forte no livro e ela é contrabalançada com a história de Ruth, que é completamente diferente. Então, pode ser que seja isso. É interessante só uma observação, porque quando Neemias voltou, o filho do sumo sacerdote, que seria o sumo sacerdote seguinte, era casado com uma mulher da terra, uma samaritana, e que era filha do governador de Samaria. E pela ordenação de Neemias, ele teria que abandonar a mulher, os filhos, para continuar. O que ele fez? Ele não abandonou, foi para a casa do sogro, que era o governador, em Samaria, na cidade de Samaria, e por iniciativa do governador foi construído um outro templo no Monte Gerizim, que era o templo dos samaritanos. E ele, quando foi para Samaria, levou os 5 rolos da lei, e que deu origem ao Pentateuco samaritano, que é um Pentateuco muito antigo e é o culto que persiste até hoje. Quer dizer, só uma curiosidade histórica sobre a xenofobia e o comportamento rigoroso. Mas a outra hipótese, então, seria que não está escrito na Bíblia, não é para genealogia apenas, não é para se contrapor a Neemias e a Esdras, mas seria apenas para chamar a atenção do povo, dentro das Escrituras Sagradas, para as viúvas sem filhos, que são totalmente dependentes, naquela época eram, da misericórdia alheia. E
e que mostraria nesse livro a misericórdia e a providência de Deus, como nós vamos ver mais adiante, de fato mostra. A hipótese da genealogia de Davi vem da tradição judaica, né? Que os judeus valorizam muito essa genealogia. Diz a tradição judaica que o livro foi escrito por Samuel, o mesmo autor de 1º e 2º Samuel, e ele teria colocado a história para contar como é que se originou o rei Davi. E pode-se notar que a história começa em Belém de Judá, logo no primeiro versículo, e qualifica os personagens como efrateus, né? Logo no segundo versículo, os personagens são qualificados como efrateus. Isso faz um eco em 1 Samuel 17:12. Vamos abrir 1 Samuel 17:12? Diz assim, na versão internacional: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, já era idoso na época de Saul. Efrateu de Belém de Judá. Essas semelhanças sugerem a Samuel realmente como autor, né? Uma delas. Logo de início se procura mostrar o relacionamento do livro com Davi. Davi é um belemita efrateu de Belém de Judá. Ele logo de início faz o relacionamento. Belém, do hebraico, se transliterar, Beit Lehem, uma palavra dupla, significa casa do pão. Uma cidade de Judá, muito próxima de Jerusalém. Hoje nós podemos dizer que ela é da grande Jerusalém, né? Em ônibus urbano indo até pertinho. Só não é de Jerusalém porque hoje Belém é uma cidade palestina, sob o governo palestino. Jerusalém é uma cidade judia, sob o governo de Israel. Mas é subúrbio, é separada por um muro hoje, tá? Ninguém passar de um lado para o outro. Efrata designava a região, saindo de Jerusalém, que é mais alta, descendo um pouco em direção a Belém, aquela região é chamada Efrata. E o significado da região Efrata significa fértil, que foi o lugar, inclusive, que está em Gênesis 35, 16 e 19, onde Raquel morreu, em Belém. O significado é fértil. O nome Belém Efrata, então, é usado porque havia uma outra Belém, naquela época, que era Belém de Zebulon. E Belém, quando se referia a Belém em Judá, era Belém Efrata. Então, a designação dupla servia para identificar bem o local. A ironia dos nomes, que logo de começo, quando fala que eles saíram de Belém, é bem claro, porque a família saiu da casa do pão, do lugar da fertilidade, para ir para uma terra estranha, porque havia fome na terra. E é interessante, porque era um lugar fértil, ainda é até hoje, verde, e eles fugiram para ir para uma terra por causa da fome. Como a história se passa na época dos juízes, é muito possível que as guerras que eram constantes, em cada guerra, as táticas antigas incluíam a devastação das plantações. Quer dizer, quando ia um grupo que lutava com o outro e passava no lugar, a primeira providência era devastar a plantação. E a população local passava fome. Pode ser que seja isso, pode ser também uma alteração climática, né? Quer dizer, de tempos em tempos existem secas e fomes, como, por exemplo, no Novo Testamento existe a menção à grande fome na época do imperador Cláudio de Roma, que levou a problemas parecidos, populações migrando, procurando lugares onde havia comida. Mas a hipótese de ser um livro como contrapeso à xenofobia de Esdras, ela é muito forte. Por quê? Porque esse livro fala de uma moabita. E os judeus tinham um conceito muito ruim dos moabitas. Vamos ler em Gênesis 19, vamos abrir em Gênesis 19, 30 e 37.
Eu tinha aberto, mas fechei. Gênesis 19, 30 a 37. Os descendentes de Ló. Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele para preservarmos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu o nome de Ben-Ami. E esse é o pai dos amonitas de hoje. A origem é bem ruim. Um incesto pérfido, feito por trama, com bebida, tudo de ruim foi feito. Isso levou a um conceito ruim que está em Deuteronômio 23. Vamos abrir em Deuteronômio 23. 3 e 6. Deuteronômio 23, versículo 3 até o 6. Diz assim: nenhum amonita ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Os amonitas e os moabitas estavam fora da possibilidade de comunhão com os judeus. Comparando, eles teriam, naquela época, mais ou menos o mesmo significado que o samaritano tinha no tempo do judeu. A gente gosta de brincar, dando o exemplo do argentino, mas não é, não. É muito pior, né? Argentina a gente gosta, mas o pessoal adora ir para a Argentina, vai encher de argentino na Copa e tá tudo certo com os argentinos. Com o samaritano, não. Nada está certo, não pode, não tem, e era legal. E com os moabitas e os amonitas na época havia algo parecido. Até a 10ª geração não podia ter relacionamento. Bom, o fato é que o livro é canônico. O termo canônico que nós usamos, né, vem do grego, canon, que significa a regra, o padrão. E desde o 4º século, né, da era cristã, esse termo, quando se fala o cânon, né, a regra, já subentende-se que essa regra é a designação que nós damos para os livros que são aceitos como inspirados por Deus para constituir as Escrituras. Então, a canonicidade de um livro diz respeito à sua qualidade, por ser de acordo com o padrão das Escrituras, mas também pelo fato de ser um livro inspirado por Deus, ou seja, um livro que tem autoridade. É um livro que está dentro daquele conjunto de livros que constituem a regra para nós aprendermos e seguirmos. E o livro de Ruth está dentro dessa regra, dentro da coleção. Isso é interessante porque existem outros livros que estão dentro do cânon, mas que foram controversos. Estão, mas não deve estar, tem gente que punha, tem gente que tirava. Por exemplo, Eclesiastes, Cantares e Esther causaram controvérsias. É para estar ou não é para estar?
durante toda a história, que nós não vamos entrar nisso porque nós vamos ver depois na nossa classe, estudaremos todos como já estudamos. Mas o livro de Ruth nunca causou controvérsia quanto à sua canonicidade. No primeiro século, nos livros do primeiro século, tanto judeus como cristãos aceitavam esse livro sem hesitação. Joséfo, que foi um judeu que escreveu vários livros no primeiro século, quer dizer, ele participou da revolta dos judeus no ano 70, no primeiro século, e ele coloca a lista canônica dele e coloca o livro lá como ponto pacífico, então numa lista do primeiro século. Mas todas as listas, tanto judaicas como cristãs, incluem Ruth. Claro, não na mesma localização desses livros, né? O texto masorético naquela localização que eu falei e o cristão em outra. Os cristãos seguem a localização depois de Juízes, que é a localização que está na Septuaginta. A Septuaginta, para nós recordarmos, é aquela tradução do hebraico para o grego feita em Alexandria, século III a.C. É uma tradução muito antiga e as evidências, pelo menos fortes, com listas canônicas, fazem referência até 200 anos antes de Cristo. E nessas referências já estava Ruth, e Ruth colocada depois de Juízes, como nós temos nas nossas Bíblias. Mas tem evidências também de 100 anos antes de Cristo que colocam o livro de Ruth para os judeus nos escritos, logo antes dos Salmos, depois de Esdras e Neemias. Então parece que a localização dos livros na Bíblia hebraica foi fixada na época dos Macabeus, quer dizer, depois da Septuaginta. Mas isso também não importa, quer dizer, isso é uma curiosidade, porque não faz diferença. O livro está na lista, sempre esteve em todas as listas, mudando só a localização. E tem muita coisa para nos ensinar, com a autoridade canônica que ele tem. O livro de Ruth trata de pessoas que são absolutamente comuns, vivendo as suas vidas simples, passando por tribulações que todo mundo passa. A história de Noemi e de Ruth pode ser encontrada em literatura, pode em outros lugares. Não é um livro excepcional, conta a história, não é uma história única que acontece. E, de certo modo, o plot, né, o enredo do livro, é um enredo centrado em duas mulheres, o que já é uma coisa interessante para um livro tão antigo quanto o livro de Ruth, escrito provavelmente por Samuel. O livro é de Ruth e Noemi. Na realidade, como eu coloquei no título, a história, o eixo da história é Noemi, mas a mocinha da fita é Ruth, né? A artista principal. O propósito mais óbvio, né, que é óbvio para qualquer um que lê, qualquer pessoa que lê vai perceber, do livro de Ruth, é mostrar a providência divina em ação na vida das pessoas comuns, na vida de cada um. É Deus agindo na vida de cada um. Agora, secundariamente também, a gente vê que os resultados práticos e de longo alcance de uma amizade profunda, uma coisa que é até certo ponto anormal, que é a amizade entre Ruth e Noemi. Pois não, eu tenho um microfone em algum lugar do passado aqui, né? Posso fazer dois adendo à introdução do que você colocou de Ruth? Provavelmente, o livro de Ruth tenha sido escrito no período do capítulo 6 ao capítulo 8 do livro de Juízes, porque é o único relato no livro de Juízes que trata da fome em Israel, né? Que os amonitas, que eram descendentes de Ló, os parentes dos moabitas, impuseram aos judeus de Belém, da região de Belém. Então, passaram-se 7 anos que eles oprimiram com fome, que eles iam lá e destruíam a colheita, matavam os gados, e aí é o único relato, dentro dos 13 juízes, que tem esse relato de fome. Então, provavelmente, né, muito que provável, foi nesse período do capítulo 6 ao capítulo 7, ao capítulo 8, final do capítulo 8, que fala desse período, porque se passaram 7 anos e
o livro de Juízes diz que depois de 10 anos, né, o livro de Ruth fala que depois de 10 anos, Deus se lembrou e abençoou de novo, porque Gideão já tinha eliminado os amonitas de lá daquela região. Então, provavelmente, esse relato, que é paralelo à história de Gideão, está acontecendo nesse bloco. Né? Porque várias histórias estão acontecendo. Né? Perfeito. E também, uma outra observação, o livro de Ruth, o significado do nome Ruth, Reut, né? Reut, em cirílico, né? E no hebraico eles colocaram companheirismo, por causa dessa frase que ela diz. Mas em cirílico é lealdade, que justamente era o que os judeus não tiveram para com Deus. Os judeus não eram leais à lei de Deus, não eram leais. Então, provavelmente, Deus coloca Ruth, dá o título ao próprio livro, Samuel, fala assim, uma mulher não judia, não da tribo, é leal e vocês não são. Porque quando ela fala aquele poema, que é acróstico, que ela faz aquele poema, ela mostra a sua lealdade a Noemi e lealdade a Deus e ao povo de Deus e às leis do povo de Deus, coisa que o povo não era leal a Deus, a eles próprios e à própria lei, segundo Deuteronômio. Que bate perfeitamente a essa época do capítulo 6 ao 8 de Juízes, que provavelmente é a fome na terra. Não é certeza, mas é o mais provável. Né? Se não é vero, é ben trovato, né? Como dizem os italianos. Essa hipótese. E a autoria de Samuel é reforçada também, nesse caso, por confirmar a época e está de acordo. É uma época histórica. Agora, o livro também mostra a origem de Davi, e que tem essa importância, porque Davi, sem dúvida, é o maior líder político de toda a história bem complexa do povo de Hebreu. A história em si, que nós estamos vendo, ela é muito singela e ela incorpora costumes muito antigos, costumes dessa época. É uma época em que o livro de Juízes, vocês lembram, os livros terminam, é um livro lá no hebraico, termina dizendo que cada um fazia o que dava na telha. Né? Quer dizer, essa é a ideia do livro de Juízes, cada um fazia o que achava melhor. Então, eles seguiam costumes muito antigos para os quais a gente nem tem tanta explicação, a gente não conhece, são costumes que que perderam no tempo, que nós temos o relato do uso dos costumes. A história é uma família da cidade de Belém, de Judá, que partiu para Moabe porque havia fome na terra, fome talvez provocada pelas contínuas guerras dos tempos dos juízes, como nós vimos, e bem provavelmente esse período antecedendo Gideão. Além da menção expressa de fome na terra entre o capítulo 6 e o capítulo 8 de Juízes, a cronologia bate, porque 7 anos de fome, 10 anos depois, a situação já tinha resolvido e as colheitas já estavam acontecendo. Né? Logo depois também que Gideão resolveu, também não deve ter resolvido imediatamente, mas alguns poucos anos depois já havia resolução. Então, havia fome, talvez provocada, como nós vimos. Não se sabe o que motivou o casal, Elimeleque e Noemi, a sair de Belém com os 2 filhos, Malom e Quilion. Né? A gente não está explícito lá, para sair a gente sabe, a fome, mas por que Moabe? Né? A gente não sabe. Teria talvez a busca de uma terra de mais fácil cultivo, uma terra onde a guerra de Israel aqui não acontecesse. Será que foi para lá? Porque daí os 2 rapazes não seriam convocados para o exército? Ou será que é só oportunidade de trabalho para a família toda? Nós não sabemos, na realidade, por que foi Moabe a terra escolhida, mas também não faz diferença na história. Seja qual for a motivação, o fato é que eles foram para Moabe e viveram lá. Os jovens lá, os dois jovens da família, Malom e Quilion, se casaram com moças do lugar, jovens moabitas, Orfa, ou Orfã, depende aí da tradução, e Ruth. O casamento, na realidade, parece que não era proibido com as mulheres moabitas, era proibido, né? Proibido. Judias casarem com homens moabitas, mas um homem moabita podia casar com uma mulher,
mas até a 10ª geração dos seus descendentes, eles seriam discriminados, seriam considerados inaptos para assumir qualquer posição entre judeus. Essa discriminação que de certa forma acontecia, nós vemos em Deuteronômio 23:3. E ela é interessante pelo fato de que quando Davi nasceu, ele está dentro, ele nasceu antes da 10ª geração, né? Quer dizer, Boaz a Obed, que seria então filho de Ruth também, por questão de tradição, e já nós partimos para Jessé, Davi, não deu 10 gerações, mesmo que haja alguém aí no meio que não foi contado, não dá 10 gerações. Bom, isso é interessante. Agora, desgraças acontecem em todos os lugares e até hoje acontece. Nós, às vezes, não sabemos por quê, ficamos perguntando por quê. O fato é que lá aconteceu uma desgraça. Elimeleque morreu. Deixou Noemi com seus 2 filhos e suas 2 noras, né? E mais desgraça, nada como uma desgraça em cima da outra, né? Porque os 2 filhos morreram também. Nós não sabemos por quê, mas Noemi ficou com as 2 noras. 3 mulheres num mundo em que mulheres sem homem para sustentar estavam numa situação terrivelmente desvantajosa. Muito ruim mesmo. Nem Bolsa Família tinha, né? Não dava. Pois é. Nem cota. Dona Cota. Minha avó chamava Cota. Então, a motivação, todo fato pode ter, que a gente fala, né? Quando acontece uma desgraça, tem 2 perspectivas, né? A gente brinca. Do ponto de vista de Deus, é uma aprovação para você superá-la e crescer com isso. Já do ponto de vista do diabo, ele quer que você passe por isso e se arrebente, né? Quer dizer, não que Deus não tenha um propósito, mas aconteceu. Nesse caso, certamente, foi para nosso benefício. Está descrito na Bíblia. É igual a tempestade de Jonas, né? Tempestade no Mediterrâneo e navio afundando, naquela época tinha todo dia. No entanto, aquela tempestade foi diferente. E essas mortes foram diferentes, porque essa mulher ficou com 2 noras, que agora viraram filhas substitutas. Uma judia com 2 filhas substitutas, moabitas. E Noemi não tinha mais nada. Lá em Moabe, pelo menos, ela só tinha as 2 noras. As perspectivas, como nós falamos, eram muito ruins. Ela tinha algumas alternativas de vida. Resumindo, a grosso modo, eram 4 alternativas. O casamento, casar outra vez, né? Viúva jovem, se fosse rica era melhor, mas casaria outra vez se fosse jovem. Ela poderia voltar para a casa dos pais, que deveriam acolhê-las, e ela viveria com o pai. A prostituição, se fosse jovem, né? Quer dizer, essa outra alternativa para a mulher jovem também, a prostituição, um pouco diferente da prostituição que nós temos hoje, mas seria a prostituição. E o outro seria a mendicância, também diferente da ideia que nós temos do mendigo urbano, né? que vive na rua, mas em resumo é a mesma coisa, é viver de favor, né? Alguém ter misericórdia e dar parte do sustento. Essas eram as alternativas. Depois de quase 10 anos, como estamos no versículo 4, fora de Belém, provavelmente então esse período em que a fome graçava lá, acabou, a terra voltou à sua produtividade, a situação normalizou em Belém, Noemi resolveu voltar. A casa, a parentela dela estava lá. Em Moabe ela não tinha ninguém. Então ela resolveu voltar. Ela sabia que ela tinha alguma chance, porque ela era judia, mas 2 viúvas moabitas em Israel era uma situação em que provavelmente não ia dar. Viúvas pobres, né, em Israel. Eu tenho pouca chance de arrumar casamento, arrumar trabalho, então ela insistiu que as suas 2 noras voltassem para suas famílias, a alternativa de voltar para a casa paterna. Então ela insistiu para que as 2 voltassem. Uma órfã ou orfã acabou cedendo, aparentemente por quê? Porque ela provavelmente era jovem e poderia se casar outra vez, e voltava para a casa do pai e teria condições de casar, provavelmente.
Ruth também teria essa condição. E poderia e seria uma alternativa válida para Ruth fazer a mesma coisa. Voltar para a casa dos pais, ela poderia casar e reconstituir família. Mas Ruth não cedeu de forma alguma, provavelmente porque ela pensou em Noemi. Não por causa dela, porque para ela, provavelmente a melhor alternativa era voltar para a casa paterna. Mas para Noemi, não. Ela ia voltar sozinha e ficar na mão. Ela faz uma declaração, que já foi referida ali, de um amor filial por Noemi, que é uma das mais tocantes registradas em qualquer literatura. Ela diz assim: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aí é de emocionar, né? É uma declaração dessa, né? Registrada aí. Essa é uma declaração de amor filial por Noemi. E essa declaração inclui uma coisa já reveladora. Essa declaração é uma declaração de amor filial a Noemi, mas tem a declaração de fé no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. Ela, uma moabita, em algum ponto ela se converteu ao Deus verdadeiro. Porque caminhos Ruth ia sair do culto. O culto de Moabe não era Camos, era um culto sincrético, era um outro Deus, não era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O culto chamava Camos, o Deus principal lá do panteão moabita, e ela não se refere a Camos, não é a Deus, o Deus verdadeiro que ela se refere. Como ela chegou lá, nós não sabemos, não foi contado, não é revelado, mas ela já na declaração, faz essa declaração. Lealdade a Noemi e a Deus, né? Ela toma Deus como testemunha e fala: faça-me o Senhor e onde quer que estiver, e se refere ao Deus de verdade. Teu Deus é o meu Deus. Havia sempre, e sempre houve, e essa é uma das afirmações, não é praga, não é lei, não é nada, mas é uma revelação que até o Senhor falou, que pobres sempre teremos e sempre houve pobres na terra. E havia naquela época, e Ruth e Noemi eram mais duas na coleção. E por isso haviam leis e costumes que protegiam os pobres. Então, até certa medida, havia essa proteção aos pobres. Não havia na sociedade organizada daquela época uma legislação específica de proteção aos pobres e a obrigação formal do Estado cuidar dos pobres. Então as leis eram leis sociais, que tentavam regulamentar a atividade social para minimizar a situação do pobre dentro da vida social. Não obrigação do Estado, mas sim da sociedade. Transmitia. Então, haviam leis que protegiam os pobres. Uma dessas leis era a lei da colheita, que está em Deuteronômio 24:19, né? Que não precisamos ler, mas que diz que os restos da colheita seriam dos pobres. Então, basicamente, diz que quando se fazia uma colheita, não era para fazer um pente fino. Você faz a colheita e o pente fino quem vai fazer são os pobres, né? Deixa lá no campo o que cair para os pobres, o que sobrar, né? para os pobres. Então, essa era uma das leis. E a providência de Deus levou para o campo de Boaz, que era um parente de Elimeleque, o falecido sogro, então, de Ruth, levou Ruth ao campo de Boaz, para usufruir desse costume que era uma lei social. Boaz era um homem de posses e um homem de boa fama lá em Belém. E ele tratou Ruth com uma deferência especial, não só porque provavelmente Ruth era uma pessoa de boa índole, boa aparência e de bom trato, mas provavelmente não, mas porque ele ouviu falar de Ruth e do cuidado que ela tinha com Noemi. Está registrado no capítulo 2, no versículo 11 de Ruth.
capítulo 2, versículo 11. Se alguém achar e quiser ler, eu vou ler por causa do microfone. Diz assim: Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Contaram para ele. Belém até hoje é um negocinho assim, né? Faz Águas da Prata parecer uma metrópole perto de Belém, entendeu? Então, é uma cidadezinha pequena. Devia ser muito pequena, todo mundo devia saber de tudo lá, e ele ficou sabendo do fato. Então, a deferência é tanto por Ruth como pelos fatos que ela tinha feito, né? Pela conduta dela, né? Uma outra lei que havia lá na época, que eu vou mencionar agora, é a lei do levirato. Essa lei é uma lei que, tendo em vista a posição ruim da mulher viúva sem filhos, dizia que essa viúva devia ser recebida como esposa pelo parente mais próximo, preferência pelo irmão, mas se não pelo parente mais próximo, para que vivesse com ele e tivesse um filho. O filho seria considerado filho do falecido, não filho do pai biológico. E cuidaria da mãe, dando continuidade à família do falecido, que não teve filho. Essa era a ideia da lei do levirato. Levir, em latim, significa cunhado, né? Então é a lei do cunhado. Não era necessariamente só o cunhado, mas era o parente mais próximo. A lei original foi modificada com o tempo pelos usos e costumes, e além de fazer isso, que está previsto em Levítico, deveria resgatar propriedades, quer dizer, dar o filho e os meios para esse filho cuidar dessa mãe também, e constituir família no futuro. Essa era a ideia da lei do levirato. Então, Ruth chegou a Belém na época da colheita, ela foi, Boaz viu, Boaz tinha notícia de que ela era uma pessoa de bons princípios e cuidava da viúva como filha, e Boaz, ou o autor do livro, ele usa palavras parecidas com palavras que se referiam a Abraão. É interessante, uma das comparações que os comentaristas fazem é comparar a história de Abraão com a de Ruth, né, que saiu da sua terra e tal, da sua parentela. Mas o fato é que eles têm uma história, e que se a gente vai ler nos livros, dá para fazer uma simetria. Não tão perfeita, mas dá para fazer. Mas não é o ponto do livro, né? Como nós vimos acima, a lei do levirato era a lei que havia fazer. E Boaz era parente de Elimeleque, quer dizer, ele estava enquadrado na lei do levirato, era um dos candidatos a suscitar filhos a Noemi. Só que Noemi não podia ter filho. Noemi tinha passado, provavelmente já estava na menopausa, provavelmente, e não podia ter filhos. Então, ela poderia providenciar uma substituta. A substituta natural que estava como filha dela era Ruth. Havia um problema nesse costume no livro. Havia um parente mais próximo, que não é mencionado o nome, e que teria prioridade como resgatador, né? Ele tinha que resolver o problema tanto de Ruth como o problema da propriedade, do campo de colheita, né? Até a Ruth ele concordava, mas na hora dele ter que ceder um campo dele para o filho de Ruth com ele, que seria de Noemi, né? Ele recuou. E aí Boaz se qualificou. Esse livro conta a estratégia, dá a impressão que foi um jogo sujo. Se a gente for ler o livro, dá a impressão, mas não é, né? Que foi enganar o cara e fizeram um jogo meio sujo ali, ele foi na hora certa lá, tal. Mas era um costume legal. Ele não há no livro nenhuma atitude antiética nem ilegal. Foi tudo dentro da legalidade. Tanto que foi dada a opção a esse parente, se você concordar, vai fazer o quê? Mas
ele desistiu, né? Dar o campo, não. Até a Ruth eu vou, mas no campo, não. E Boaz aceitou os dois. Eu aceito Ruth e vou dar parte das minhas propriedades para Noemi, para resolver o problema da Noemi, que o filho vai cuidar. Então, essa estratégia, né, de Boaz para superar o direito do seu concorrente era legal, são costumes estranhos, para nós não faz sentido nenhum, nem a lei do levirato, essas coisas, não faz sentido nenhum para nós, não é o nosso costume, mas era perfeitamente legal, ético, só é estranho, né? Usando os estratagemas legais e éticos, Noemi decidiu dar para Ruth o único futuro seguro naquele tempo e naquela situação de desespero, que era um casamento. Quer dizer, de todas as alternativas que uma viúva tinha, o único que era realmente seguro era o casamento. E houve esse futuro, porque Ruth conseguiu esse futuro seguro. Boaz e Ruth se casaram, Ruth deu à luz a Obed, que na genealogia do fim do livro é o avô do rei Davi. Então, a bisavó de Davi era moabita, né? Era uma pessoa estranha ao povo. Obed foi para Noemi a compensação das suas perdas enormes. Ela tomou Obed, então, pelos costumes e pela lei da época, como seu próprio filho. E Noemi, que havia perdido o marido, né, e os seus 2 únicos filhos, agora tinha um outro filho substituto em Obed, tinha um campo para explorar e para viver dele, e uma descendência também assegurada. Do ponto de vista de descendência, como nós falamos, é interessante porque Obed era filho de uma moabita, mas na genealogia judaica ele era tomado como filho de Noemi, e ele não teria a ascendência. E você vê como é que as leis, desde aquela época, podem ser usadas para subterfúgios, né? Diz que quando alguém faz uma lei, tem mais ou menos 1000 pessoas tentando pensar como burlar aquela lei, né? É muito interessante. Mas ele, então, seria descendente pela lei de Noemi. Ela teve agora, e disse que o que o livro fala sobre Obed, né? Ele fala, vamos abrir no capítulo 4, no versículo 15. De Ruth. Aqui diz assim: as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é o filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. O prestígio da Ruth era grande, ela era melhor que 7 filhos. 7 é um número, quer dizer, melhor do que qualquer filho, né? Nenhum filho seria como esse. E aí fala uma coisa muito interessante no versículo 13, né? No versículo 14, perdão. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Um dos pontos que a gente pode ver, claro, a providência de Deus alcançou Noemi, isso é fora de dúvida, mas é um resgate. Alguém que estava perdida, sem solução, foi resgatada. E para nós cristãos, a gente pode entender que esse resgate pode também ser entendido como uma das razões do livro estar na Bíblia, porque prefigura o maior resgate de todos que já aconteceu, que foi o Senhor Jesus para com todos nós, pessoas comuns, vítimas de todas as circunstâncias por causa do pecado que nós todos temos, e um resgatador foi providenciado, que é o Senhor Jesus. Então, esse é um significado que o livro tem para o cristão. Por não cristão, para o autor hebraico, talvez não tivesse. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Essa aula é uma aula gostosa, fácil, o livro de Ruth. Quando alguém estiver chateado, estiver com a cabeça cheia, não quiser ler alguma coisa pesada, leia o livro de Ruth, que é um livro gostoso de ler. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Geraldo, a gente sabe que na história do povo de Israel, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as mulheres não eram valorizadas. Sim. Não tinham direitos quaisquer, né? Eram colocados como cidadãs de terceira categoria. Na lista com as mulas, entre as mulheres. Entre as mulheres. E no Antigo Testamento, nos livros históricos, há a menção escriturísticas mesmo de duas mulheres, de excelente valor. Uma judia, que era a concubina, que se tornou a rainha, que é a Esther, né, que também é a resgatadora do povo. Na festa do Purim. Lá na festa do Purim, que é a resgatadora, que todo aquele trama, né, trama que é para acabar com o povo, e ela vai lá e faz tudo. E ela é colocado um livro para ela, mesmo sem a menção do nome de Deus. Não tem a menção do nome de Deus. Mas Deus, na sua divina revelação, faz questão de ter uma mulher que resgatou o povo, colocando lá. E agora, estudando esse livro, a gente sabe que uma outra mulher, que não é judia, que é de uma outra tribo, de um outro povo, que é um povo rejeitado, amaldiçoado até na lei, ela é colocada na história de Israel, ela e uma outra mulher que também ia ser desvalorizada, porque estava viúva, pobre, e também ia ser colocada de lado. Deus resgata essas duas e coloca um nome na história de uma mulher chamada Ruth, que não é judia, num livro para ela, e coloca ela na genealogia de Jesus. Isso é para ver o quanto Deus valoriza, estima e conta com as mulheres. A história da humanidade passa pela história das mulheres, né? Porque os judeus rejeitavam as mulheres e amaldiçoavam as mulheres por causa da Eva, né? A gente tem que saber. E Deus fala, não é isso, não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Olha aí quantas mulheres, né? E na ressurreição de Jesus, os homens, os 11, né, porque Judas já tinha se suicidado, os 11 estão com medo, presos, fechados dentro de uma casa. Quem vai são as mulheres. São as mulheres que vão lá. E Jesus diz para as mulheres, vai e avisa os meus irmãos, que estão lá, fechados na casa. Então, as mulheres, dentro de todo o esboço teológico e de amor, e de cuidado, e de restauração da humanidade, as mulheres fazem parte, inequivocamente, daquilo que Jesus quer fazer. Esse livro é um exemplo disso, é uma maneira, foi colocada na época em que as mulheres ainda eram desvalorizadas. O Senhor Jesus conseguiu valorizar a mulher dentro do contexto judeu da época que desvalorizava, ele ainda assim, sem desrespeitar o costume dos judeus, valorizou. Graças a Deus, hoje parece que isso está bem encaminhado, né? Parece. Os samaritanos até hoje celebram um culto no Monte Gerizim. E o exemplar da lei que eles têm é uma das versões mais antigas do Pentateuco que nós temos até hoje. Eles estão lá, na mesmo lugarzinho. É um grupo pequeno hoje, mas são samaritanos, descendentes dos samaritanos do tempo de Jesus. E vão no Monte Gerizim até hoje. Então, hoje, inclusive, isso é antigo, né? No tempo de Jesus já era assim, o ventre judeu gerava um judeu. Então, era o costume é que a mãe judia gerava um judeu, que não é o caso de Ruth. Ela foi uma mãe moabita.
Alguém quer falar mais? Senão eu dou palavra para o Paulo. Ela está na linhagem de Jesus. Tecnicamente, do ponto de vista judeu, é Noemi. Porque Obed foi o resgatador. Ruth entrou como filha de Noemi e providenciou um resgatador para Noemi. Então, Obed era da família de Noemi, o campo que ela recebeu serviu para Noemi e seria. Mas Samuel fez questão de fazer aqui, se foi Samuel mesmo que escreveu, mas o autor, mostrando uma mulher moabita, que é a mãe do... Colocou uma moabita na linhagem de Jesus Cristo. Paulo, você termina com uma oração? Eu vou... Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pelos exemplos que tem na Bíblia, os exemplos inspiradores para nosso comportamento social, da maneira no nosso relacionamento pessoal, mas especialmente, Senhor, pelos exemplos da providência divina sobre a vida das pessoas, e que esses exemplos possam nos auxiliar a crescer na nossa fé e na confiança, especialmente na soberania de Deus sobre todas as coisas, apesar dos homens. Nós oramos e nós agradecemos. Esteja conosco nesse domingo, com os irmãos que não puderam vir por vários motivos, esteja guardando e cuidando da tua igreja. Nós oramos e nós pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom domingo para todos. E até domingo que vem, se Deus quiser.